Outra frase: os mortais são felizes porque cada instante pode ser o último. Para mim, nenhum instante tem importância. Olha só a angústia. Essa angústia ela é vazia justamente pela perda da finitude. Por ele ser imortal, não perde sentido. Ele está cheio do vazio. Você já parou em algum momento para pensar qual é o sentido da sua própria existência? O porquê essa correria? O porquê o tempo? O que é o tempo? Por que ele é importante? Se alguém te oferecesse, por exemplo, um elixir da imortalidade, você beberia? Ou você iria pensar um dia, 2 dias, 3 dias, minutos, segundos para beber? Você já parou para pensar que a imortalidade aqui nesta vida pode ser uma maldição? Você já parou para pensar que a morte, desse ponto de vista, em contraste, ela pode ser uma bênção? Justamente pela ideia de que tudo uma hora vai passar, vai acabar? Pois bem, tem um personagem bem interessante chamado Fosca, na obra de Simone de Beauvoir, do século XX, que se chama Todos os Homens São Mortais. Simone de Beauvoir, filósofa existencialista, é muito conhecida também por ser esposa de Jean-Paul Sartre, que é um outro filósofo que se destacou e deu continuidade ao conhecimento e à filosofia existencialista, que é justamente essa compreensão do ser, essa reflexão sobre a nossa existência conosco mesmo, diante da sociedade, diante das realidades e do tempo. Toda aquela situação de decisões, de liberdade. Uma frase muito conhecida dele, por exemplo, do Sartre, é que somos condenados à liberdade. E isso traz toda uma essência existencialista. E tem um precursor, ou o pai do existencialismo, do qual eu acho também muito importante, que é o Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Ele é cristão, além de filósofo, ele também é teólogo, e ele traz todo o seu conhecimento, desenvolve, na verdade, do existencialismo, em cima também das suas concepções teológicas cristãs, criticando a instituição igreja, ou as instituições de igrejas de sua época, como, por exemplo, as igrejas reformadas luteranas, ali da Dinamarca, dentre outras. E aí o que é interessante para a gente falar um pouco a respeito dessa reflexão? E aí, você conseguiria dar uma resposta agora? Se tomaria o elixir da imortalidade? Será que realmente é bacana viver para sempre? Aqui nesta terra, eu estou dizendo. Porque quando muda o plano terreno para um outro tipo de plano, muda a visão, com certeza. Porque muda todo o cenário. Você já passou não, você já imaginou não ter que morrer, não ter que adoecer, se comer ou não comer, se sentir fome ou não, não vai fazer diferença, e de uma certa forma a possibilidade de conquistar o mundo? E aí? Será que realmente a ideia de imortalidade traz benefícios, ou todos esses benefícios? Pois é, a gente consegue ver na obra de Beauvoir, no personagem de Fosca, que a realidade é outra. E que a imortalidade, na verdade, passa a ser uma maldição. E aí ela traz toda uma reflexão em cima desse personagem. Ele é um personagem, em resumo, do século XIV. E ali naquele momento da obra, do qual ele revela a uma pessoa que ele se apaixona, que ela, na verdade, se apaixona por ele. E mesmo assim, desenvolve nele uma paixão também, mesmo que passageira, mesmo que mais rápido do que ela, né? De fato, a gente pode entender sim que a paixão ela é passageira. E aí, o que acontece? Ele revela a ela quem ele é, no sentido de imortal, e toda a sua história de em torno de mais ou menos 6 a 7 séculos. Lembrando, ele é do século XIV. A Simone de Beauvoir ela é brilhante quando trata esse personagem em sua obra, porque ela pega este personagem e insere na história, insere na unificação da Itália, insere ali na Revolução Francesa, insere-o também na conquista das Américas, nas grandes navegações. E interessante que essa obra dela, se não me falha a memória, ela é de 1946, que é logo após
O que? Logo após a Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, né? Então tem todo um porquê também, do ponto de vista do contexto dela e da época, de ela fazer essa obra. Interessante também a gente começar a refletir, quando você lê essa obra, caso você se interesse, que ela traz um impacto muito forte para a nossa existência, no sentido mesmo de reflexões. E ela traz muitos bons ensinos, no sentido de como podemos fazer nossas escolhas. Não é que ela traz um roteiro, ou que necessariamente é essa a intenção dela, mas da obra você consegue ter situações em que você traz as reflexões para a sua própria vida. Por quê? Porque, diferentemente de Fosca, nós estamos presos ao tempo. O tempo para nós ele é finito, ele tem um fim. Para Fosca não. Então muda-se todo o contexto, muda todo o cenário, toda a realidade. Interessante também que o livro ele começa a ficar ainda melhor. Particularmente eu gostei do começo ao fim, mas ele passa a ficar melhor ainda quando Fosca é observado por alguns personagens, principalmente pela pessoa chamada Regine, que provavelmente vai traduzida aqui no português para Regina, em que ela é uma atriz de teatro, ela é, de certa forma, egocêntrica, narcisista, e que ela, ao conhecer o segredo de Fosca, Fosca revela ela o segredo, não vou te dizer como, porque não fica legal dar spoiler do livro, mas tem uma situação muito interessante e, se você olhar assim do ponto de vista da realidade, muito forte, em que ele revela o segredo da imortalidade para ela. E aí ela fica ainda, de certa forma, mais ainda apaixonada por ele. Ali já tem um início de interesse, mas ela passa a se apaixonar para ele de forma fervorosa. Eles passam a ter um tipo de relação, e ela, por ser também narcisista, e por ter aquela ideia de querer ser imortal nas memórias dos outros, até pela pessoa que ela é, no sentido de profissão, né, uma atriz, ela encontra essa possibilidade na pessoa de Fosca, justamente por saber que ele era imortal. E Fosca, ele toma o elixir da imortalidade no século XIV em uma situação ali de conflito da sua própria sociedade. E aí a gente começa a refletir, diante do decorrer do livro, os porquês que ele toma esse elixir, trazendo aqui para nós quais seriam os nossos porquês para tomar um elixir da imortalidade. Porque, sejamos sinceros, se perguntarmos e também não darmos muito tempo para a pessoa responder, a depender muito do tipo da pessoa, do que há na cabeça dela e de toda a sua história, 99,9% tem para mim que responderiam sim, que tomariam o elixir da imortalidade. Mas a obra em si, ela prova, partindo dela, que seria uma maldição. Uma maldição por quê? Aí é bom, é interessante você ler o livro para chegar a essa conclusão, que pode ser uma conclusão relativa, que pode ser uma conclusão do meu olhar, que eu tenho para mim que não é só do meu olhar, e sim da própria filosofia existencialista. Mas eu vou te dar alguns tópicos que eu particularmente acho interessante trazer diante desse personagem, dessa história da imortalidade, porque também que pode ser visto como uma maldição. Por exemplo, quando a gente passa a estudar um pouco do filósofo dinamarquês Kierkegaard, a gente encontra nele alguns conceitos, como o conceito de angústia, como o conceito de subjetividade, como o conceito de ironia. Estes conceitos, como muitos outros, na pessoa de Kierkegaard, a gente consegue encontrar em Fosca. E eu queria tratar, pelo menos, desses três, na pessoa de Fosca, dentro da obra, falando também da obra e dessa reflexão sobre a ideia de imortalidade. E quem sabe até fazer um paralelo sobre a ideia de imortalidade que a Bíblia apresenta, que é a eternidade propriamente dita no paraíso. Quem sabe? Pois vamos lá. Quando a gente olha para Fosca, e aí a gente começa a ver que quando ele, de certa forma, toma o elixir, e a vida dele vai passando, ele vai ganhando guerras, ele vai construindo impérios, e aqueles impérios começam a cair, ele passa a amar pessoas, a se apaixonar, ele passa a ter filhos, e ele vê todo mundo morrendo, ele começa a entrar em uma situação de angústia. Essa angústia que eu estou querendo dizer aqui de Fosca é o vazio.
é uma tristeza, que muitos de nós sentimos. Mas a angústia que eu quero trazer aqui como ponto-chave de Kierkegaard, ela é diferente. Não é só um sentimento, não é só uma sensação, não é só uma simples emoção, mas é um sintoma ontológico como condição humana do nosso próprio ser. Tem para mim que toda filosofia existencialista parte também dessa ideia como condição humana. Isso que nós vamos falar também da pessoa de Kierkegaard, que é a angústia, o conceito de angústia. Só que, quando a gente olha isso em Kierkegaard, que ele é cristão, então todo o cenário, a ideia religiosa, teológica e de Deus, ele se encontra. Diferentemente da Simone de Beauvoir, que é ateia. Mas a angústia passa a existir também. Por quê? Em resumo, a angústia em Kierkegaard, ela é uma condição do próprio ser, da nossa própria natureza, partindo da compreensão de que somos livres. Partindo da ideia de que temos liberdade, de que temos condições de escolhas, nesse momento a angústia surge. Um exemplo que ele dá, Kierkegaard, é quando ele vai tratar, por exemplo, de uma situação do qual o homem ele se encontra em um penhasco. Tu imagina aí, tu numa posição de penhasco, a possibilidade de queda, de se jogar, e a possibilidade de recuar, de não se jogar. Neste momento, você está em angústia. A angústia, nesse caso, se formos aqui olhar para Kierkegaard, é uma escolha real. É uma escolha que existe nessa situação, que é o exemplo do caso de estar do penhasco, e essa condição, essa possibilidade, só existe pela liberdade que você tem. Então é a liberdade de possibilidade. É o que é conhecido nas obras dele, como a própria obra Conceito de Angústia trata sobre isso. Metade do século XIX, Kierkegaard é do século XIX, Simone de Beauvoir do século XX. Você vê nessa obra ele tratando a respeito disso como a importância de se fazer a escolha, que a escolha não seja uma escolha vazia, ela na verdade ela não é vazia nesse caso, e essa escolha tem um peso. É por isso que você se angustia. Essa é a ideia de angústia. Exemplo, imagine que na sua vida você tem que escolher um caminho, mas na verdade, se você tem que escolher um caminho é porque existe mais de um caminho, concorda? Porque se não existisse mais de um caminho, não tem o que escolher, se só tem aquele. Imagine que você tem um alfabeto de escolhas, e aí você escolhe a letra A, o caminho A. E você fica na sensação de por que eu não escolhi os outros caminhos, as outras letras do alfabeto. Desse ponto de vista, principalmente quando você escolhe o A e o A te decepciona, você também, é interessante, fica com a sensação de que se tivesse escolhido qualquer outra letra, ou quem sabe o B ou o C, poderia ter sido uma escolha melhor. Mas é importante deixar claro que não tem como você saber. É só uma sensação, nesse caso. Por quê? Porque você não vivenciou os outros caminhos, o A, o B, o C, o D, qualquer outra letra. Você vivenciou o que você escolheu. Às vezes na nossa vida, nós nos encontramos nessa, como é que eu posso ver? Nessa crise existencial, né? Quem sabe se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, quem sabe eu tivesse dado um sim ou não. A gente fica naquela sensação de que poderia ter sido melhor, mas na verdade você não sabe, porque você não vivenciou aquilo. Então, quando a gente olha isso para Fosca, os momentos da vida dele em que ele precisa escolher, a gente percebe que, por causa da imortalidade, sempre vamos falar em volta disso, a angústia de Fosca é vazia. E esse vazio, não só uma situação de angústia, de possibilidade de escolha, diante daquela situação, porque, querendo ou não, ele tem uma certa liberdade, mas passa a ser diferente da nossa liberdade, né, porque estamos presos ao tempo. E por que é diferente? Porque tudo que ele passa a escolher, tudo que ele passa a fazer, os seus momentos de angústia, são momentos vazios. Porque por mais que não dê certo, ou que dê certo, enfim, não importa, para Fosca, essa situação, ele tem a condição de repeti-la, diferentemente da gente. Tem situações na nossa vida e escolhas que serão só uma. Tem situações na sua vida
que vai ser só aquela, de escolha. Então, o peso daquela tua decisão, ele é crucial, ele é forte. E por quê? Porque nós temos um fim, nós temos um espaço de tempo, nós temos uma finitude, ou seja, nós não somos imortais. Então, diante disso, o que é que eu estou querendo dizer? Em Fosca, em Kierkegaard, por exemplo, o homem ele se angustia justamente porque o seu tempo é finito e suas escolhas têm um peso eterno, em outras palavras. Já em Fosca é diferente, é o contrário. O que gera angústia ainda pior é porque essa angústia é vazia. Ela não tem peso na pessoa de Fosca. É uma ausência de escolha real? Mas as consequências são vazias. O peso dessa escolha em Fosca é vazio. Por isso que, do ponto de vista da imortalidade, quando a gente olha para essa ideia de angústia em Kierkegaard, cristão, e na pessoa de Fosca, são dois extremos totalmente opostos, só totalmente diferentes. Kierkegaard fala, por exemplo, que a angústia ela vai te levar a escolher a pessoa de Deus ao absoluto, ele vai te ajudar, vai contribuir ou recuar. Mas tem um conceito melhor, que é quando ele vai falar sobre o salto da fé, que é o terceiro estágio do ser humano, que Kierkegaard ele fala sobre 3 situações que o ser humano vai se encontrar. Ele fala em 3 estágios. Em resumo, né? Que a gente pode até resumir em 4. Que é o primeiro estágio, é o estético, onde você curte a vida adoidada, sem necessariamente se prender a princípios. O ético, onde você passa a se prender a princípios, que é onde ele está criticando bastante a instituição religiosa da sua época. Tipo, o cara tem que ser bem certinho. E depois disso, o salto na fé, onde você passa a ter uma decisão genuína, como se fosse um novo nascimento. Onde você decide Deus, decide escolher Deus, decide se jogar no absoluto, se jogar no transcendente. E quem tira esse chão de você para que você se jogue e acredite que Deus vai te amparar, é o que ele vai tratar em um conceito chamado de ironia, que já é um conceito também que nós vamos conversar um pouco daqui a pouco, na verdade. O que mais que a gente pode falar sobre Fosca nessa obra? A questão da subjetividade. Em resumo, Kierkegaard dizia que a verdade é a subjetividade e que devemos viver nossa própria verdade de modo apaixonado. E aí Fosca, ele começa a sua jornada ali, como eu já falei, no século XIV, tentando fazer exatamente isso. Mas a imortalidade, ou seja, quando ele toma o elixir, destrói essa sua capacidade de subjetivar o mundo. Do ponto de vista de um historiador, por exemplo, com o passar dos séculos, Fosca ele perde a, como é que eu posso dizer? Ele perde a paixão. E por que ele perde a paixão? Porque a sua vida passa a ser um ciclo onde tem começo, tem meio, mas não tem fim. Tem começo, tem meio, mas não tem fim. Impérios são construídos e destruídos. Carlos Magno tem como Fosca, aqui na obra, um conselheiro, como conselheiro, para você ter ideia. Fosca, em vários momentos nesta obra, ele passa a construir impérios, os impérios são destruídos, ele passa a ganhar inúmeras guerras, ele vivencia a Revolução Francesa, é muito interessante. Então, assim, desse ponto de vista de um olhar do historiador, por exemplo, ele deixa de ser um indivíduo existencial e se torna meio que a história viva. Ele é tipo uma engrenagem objetiva. A ideia de subjetividade, a ideia de verdade, que é em Kierkegaard, a gente vê esse conceito em Migalhas Filosóficas, uma obra de Kierkegaard, metade do século XIX, não existe isso em Fosca, porque a engrenagem da vida dele é objetiva. Ele vê impérios subir e cair, como já falei, ele passa por paixões humanas, e essas paixões sempre serão, ou até mesmo a ideia de amor, sempre vai ser passageiro, porque ele continua e as pessoas vão. Tudo passa para ele.
Então, ele entra em conflito com aquela atriz, né, a Regine. Na Regine, a gente vê ali o verdadeiro conceito, por exemplo, de Kierkegaard, essa ideia de subjetividade, porque ela passa a ter as suas próprias verdades, como, por exemplo, é, a ideia de massagear o próprio ego, o narcisismo. Para ela ali, isso tem que acontecer. A ideia de ser imortal na cabeça de Fosca, né, na memória de Fosca. O que mais? Ela quer ser única, ela quer que sua existência seja absoluta, ela tenta usar o amor de Fosca justamente para chegar a esses objetivos, né, para imortalizar-se na pessoa de Fosca. Só que Fosca, ele é a prova de que, para quem vive para sempre, nada e ninguém é único. A subjetividade dele morre justamente porque ele perdeu a capacidade de se importar de forma finita e de forma apaixonada. Em outras palavras, a ideia de verdade, a ideia de subjetividade, que para nós, finitos, mortais, é algo totalmente existente e faz parte da nossa vida, em Fosca tem um outro, perde sentido, na verdade. Não existe. Porque, justamente por isso, porque para Fosca tudo passa. Sei que para nós também tudo passa, mas passa com peso, passa com sentido. Para Fosca não. Porque na medida que as coisas passam para Fosca, elas retornam como um ciclo. Porque tudo passa e Fosca continua. A gente passa, as coisas passam para nós e nós também. Em Fosca não. Tudo continua. Então, a subjetividade dele morreu. Perdeu o sentido, perdeu o peso, perdeu a capacidade de se importar. Justamente porque ele passa a ser um ser imortal. E um outro conceitozinho, para também a gente entrar em alguns momentos do livro, o que eu não quero também dar spoiler, é justamente o conceito de ironia. Partindo de Kierkegaard, pai do existencialismo, você encontra esse conceito na obra Conceito de Ironia, constantemente referido a Sócrates. Nesta obra, se não me falha a memória, é de 1841, ele vai resgatar, ele vai, na verdade, construir o seu conceito em cima também da compreensão da ironia de Sócrates. E por isso que o nome da obra também é o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. Então, a ironia kierkegaardiana, ela serve para destruir as ilusões de quem vive nas aparências e, ao mesmo tempo, forçar o indivíduo a olhar para dentro de si. Não sei se você entendeu. Ela destrói as ilusões de quem vive nas aparências e forçar o indivíduo a olhar para dentro. Por que Kierkegaard constrói sua ironia partindo de Sócrates? Não sei se você lembra, um conceito na filosofia chamado maiêutica de Sócrates, que era justamente a característica dele quando ele se dirigia para as pessoas de sua época, por exemplo, nas praças, e começava-se a fazer perguntas, a levantar reflexões, e ele não dava resposta. Ele sempre tentava fazer com que a pessoa encontrasse a resposta dentro de si. Tipo assim, existia uma verdade na época, e aí vamos pegar no hoje. Vamos trazer esse exemplo prático de Sócrates, de ironia, para hoje. É como se eu chegasse para você e comece a cutucar as tuas verdades, aquilo que tu acha que seja verdade, ou os próprios dogmas da sociedade. Tipo, sobre a existência de Deus. E aí eu chegaria em uma conversa e começaria a perguntar: Deus existe? Levanto uma reflexão. E nessa reflexão, em vez de eu trazer a minha compreensão ou respostas, poderia ser qualquer assunto. Eu não trago resposta, eu só trago indagações, que é justamente para te fazer pensar. Então essa característica de te fazer pensar através apenas de perguntas e indagações é a ironia socrática. Em outras palavras, Deus existe? Será? O que faz a gente pensar que ele existe? Por quê? Como ele passou a existir? Tá entendendo? Você começa a fazer perguntas. E tu imagine isso na época de Sócrates, aquele período pré-socrático ali, de em torno de 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Tu imagine que ali estava havendo toda uma reflexão e também um tipo de contraste com os mitos, com a mitologia da época, que explicava o mundo, a realidade, através de
de uma forma mitológica, né, através de verdades não científicas. Por exemplo, explicava-se um raio como se fosse um castigo de Zeus, como se Zeus estivesse com raiva e estaria mandando raios à sociedade, à humanidade, porque ele simplesmente está com raiva, está irado por alguma coisa. Um tipo de ritual em templos para determinados deuses, por exemplo, em que aqueles tipos de rituais viessem trazer chuva, caso Deus fosse referente à agricultura. E aí a chuva para justamente contribuir na fertilização do solo, rituais com crianças, enfim, muita coisa não muito boa de observar, né, do ponto de vista humano. Então, nesta obra, Todos os Homens São Mortais, a própria existência de Fosca, ela passa a ser uma ironia cósmica. E, ao mesmo tempo, uma ironia também filosófica, muito bem tratada por Simone de Beauvoir, né? A ilusão da imortalidade, de certa forma, isso é tratado na obra, é um desejo da humanidade de vencer a morte. Só que isso, Simone de Beauvoir, ela é cirúrgica, ela deixa claro que passa a ser uma maldição. Justamente porque Fosca vive inúmeras situações e essas situações perdem sentido, perde peso. Exemplo, tem uma situação lá que ele começa a se questionar: glória? Glória para quê? A ideia de glória, de vitória, de vencer, de construir alguma coisa para Fosca perdeu sentido. O que mais que a gente pode tratar? Fosca, em outras palavras, ele começa a buscar o poder do absoluto para garantir um bem da humanidade mesmo, o bem da sua comunidade. Só que ele descobre, de forma irônica, que o homem só é livre e só valoriza a vida porque vai morrer. E aí vem uma reflexão também, para você e para mim. O que por que a vida é importante? O que importa na nossa vida? E o que dá valor à nossa existência? Partindo aqui da obra, é justamente a ideia do tempo. Por que às vezes a gente acelera uma coisa ou outra? Por que a gente tem que dar valor ao tempo? Porque ele acaba. Porque ele vai acabar. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Tudo passa e nós também. E é por isso que a gente tem que passar a refletir melhor, principalmente nessa revolução tecnológica que a gente vive hoje, que agora a presença da IA, né, ela já está de uma forma mais presente, de uma forma mais forte, mais rigorosa também, trazendo tanto benefícios como malefícios, assim como todo o contexto tecnológico. Isso é normal. A tecnologia não só conecta, como também desconecta. E só deixando claro que a IA, ela não nasceu agora, né, nesse dia, né? Ela é desde ali da Guerra Fria. Mais precisamente, se não me falha a memória, final da década de 1950. Só que agora ela está muito mais presente e de um modo ao ponto de enganar a gente, até com vídeos curtos, com coisas que a gente vê, que a gente acha que é verdade e não é. Isso é perigoso. Dentre outras situações que pode não ajudar, como por exemplo, muita gente vai para alguma pesquisa, alguma leitura, algum estudo e se baseia 100% no que a IA fala, seja a versão gratuita ou paga, quando na verdade a gente pode sim consultar a IA, nada de errado, mas sempre tem que haver uma verificação, para que a gente não venha a cair em conceitos errados, em informações erradas, em conhecimentos incorretos, e as fake news também, que já existem, não somente agora, né? Então, assim, Simone de Beauvoir, na obra, ela mostra Fosca diante dessa realidade e ela desmistifica em Fosca que a imortalidade não é um presente, não é uma dádiva, é uma maldição. Exemplo, você consegue compreender na obra que na pessoa de Fosca, Beauvoir começa a ironizar esse idealismo absolutista, que é justamente um ponto onde ela e Kierkegaard vão convergir sobre o ódio de sistemas fechados, de instituições, por exemplo. Ao dar ao homem o status de eterno, ela demonstra que o absoluto é inabitável para a consciência humana. O final do livro, onde Fosca
é apenas um tipo de ser que vegeta no tempo, e olha que o final quando eu li o final do livro, para mim deixou a desejar, mas depois que eu passei a refletir um pouco mais, principalmente conversando com o meu amigo Alisson, que ele é psicólogo, é mestre em filosofia, e foi ele que me indicou esse livro e, de certa forma, contribuiu em despertar esse desejo da filosofia existencialista. A nossa percepção, a gente conversando, que é muito parecida, melhorou a minha compreensão. Mas de cara, quando eu li a primeira vez, deixou a desejar. Mas depois eu comecei a ver, pensando bem para a nossa realidade, faz muito sentido o desfecho do livro. Mas você só vai entender melhor o desfecho do livro, só vai, na verdade, trazer sentido para você se você ler a obra. Se você ler e entender a obra. Porque a gente vê também, na ideia de ele sendo um vegeta do tempo, porque ele é um ser que passou a ser incapaz de chorar e passou a ser um ser capaz de amar. É ironia máxima sobre a ambição também de ser como Deus. Talvez, na possibilidade, né, aqui falando por cima sobre Fosca, talvez o Elixir, quando ele aceitou a tomar, não foi só para ele ser superior diante da condição social que ele se encontrava ali, de conflitos na sociedade em que ele estava e a possibilidade de morte dele, da família, né? Quando você lê o livro, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, desse ponto de vista histórico, no personagem Fosca, na obra. Mas talvez também ele teve uma ambição de ser como Deus. Então, assim, para sair desse conceito de ironia, em resumo, né, em Kierkegaard, ele destrui as ilusões de quem vive em aparências. De certa forma, ela ajuda a fazer com que o indivíduo passe a olhar para dentro de si. Só que isso em Fosca é triste, porque o Fosca em si, ele é vazio. Em Kierkegaard, ele trata muito desse conceito de ironia, porque é o que vai ajudar ao ser humano de sua época, por exemplo, e também hoje, a se desprender da moral, da falsa moral, não somente religiosa, mas da falsa moral institucional. E é isso que vai ajudar o ser humano a dar o salto na fé, o que ele chama de salto na fé, que é o terceiro estágio do ser humano, que é o estágio religioso, onde o ser humano realmente se entrega ao absoluto. Ou ele se entrega naquela situação, ou ele recua para o niilismo. É muito interessante. Não se prendendo muito ao conceito, mas tentando aqui dar uma conclusão a respeito da obra, do livro. O livro tem muito mais coisa do que isso, mas em resumo se trata nesse contexto de Fosca, né? Fosca do começo ao fim. É interessante, para ficar mais legal aqui o vídeo, eu quero trazer agora algumas frases do próprio livro para a gente identificar esses conceitos: angústia, subjetividade e ironia, e na relação dessas frases diante desses conceitos de Kierkegaard, e claro, né, não deixa de ser também conceitos que existem, mesmo que não sejam iguais, na filosofia existencialista ateia. Exemplo, sobre a ideia de tédio que existia em Fosca e esse peso da imortalidade, porque a imortalidade, mesmo que vazia, faz com que a vida de Fosca fosse vazia, mas ela tem um peso, que é justamente o peso de você não ter um fim, de você de você desconstruir a sua própria humanidade. Foi o que aconteceu com Fosca. Tem uma frase lá que diz assim: não há futuro para quem não deve morrer. Aqui é uma angústia diante da paralisia da possibilidade, diante da paralisia da liberdade, em outras palavras. Outra frase: o tempo dele não corria mais, era um lago estagnado. Aqui é uma angústia no sentido de que a eternidade dele é vazia de sentido. O tempo dele não corria mais, era um lago estagnado. Olha só o vazio da eternidade. Outra frase: ele tinha séculos, eu estou lendo aqui, ele tinha séculos atrás de si e séculos à sua frente, e tudo era perfeitamente igual. Ou seja, ele estava cheio de horas, de dias, de meses, de anos, de séculos, mas tudo era perfeitamente igual. Essa ideia de igualdade, em outras palavras,
Essa ideia de abundância temporal gera escassez vital. O fato de ele ser farto em dias gerou um vazio na sua vitalidade, na sua vida. Outras frases aqui. Agora você vai ver aqui algumas frases que eu separei que vai dar a ideia de que ele perdeu o sentido em suas ações, né? Ações humanas. Para quem vive para sempre, nada é urgente, nada é precioso. Olha só. Para quem vive para sempre, nada é urgente, nada é precioso. Essa subjetividade aqui, ou seja, essa verdade do próprio ser, subjetividade é isso, principalmente Kierkegaard, é a verdade do próprio ser. Ela é esvaziada pela própria falta de escolha apaixonada. Para quem vive para sempre, nada é urgente. De fato não tem como ser urgente, porque o tempo não vai acabar. Logo, para que ter pressa? E se não é urgente, não tem valor, não é precioso. Outra frase: o que importa construir uma cidade se ela se acabará em ruínas? O que importa salvar um homem se ele vai morrer amanhã? Olha só a ironia, de certa forma romântica, do esforço finito visto pelo olhar infinito. Olha só, de novo. É uma ironia romântica do esforço finito vista pelo olhar infinito. Em outras palavras, o que importa é construir uma cidade se ela acabará em ruínas. Não existe porquê para a Fosca, o imortal Fosca, construir uma cidade se ela vai ser destruída, que era a realidade dele ali de guerras, de unificação da Itália, os conflitos da Europa, as grandes navegações, a Revolução Francesa. Ele estava nesse cenário. Outra frase: os homens pareciam-lhe formigas construindo formigueiros na areia. Ele olhava para ele sem amor e sem ódio. Então, aqui é uma subjetividade distanciada da verdade da ação. Os homens pareciam-lhe formigas construindo formigueiros na areia. Ele olhava para ele sem amor e sem ódio. Totalmente vazio. É interessante também olhar algumas frases em contraste com a Regine, né, que era aquela atriz lá que se apaixonou por ele, né? Estou concluindo. Que diz assim, ó: vós tendes pressa porque o vosso tempo é medido. Eu tenho todo o tempo e é por isso que não tenho nada. Isso aqui é uma ironia socrática de possuir tudo e ao mesmo tempo não possuir nada. Tá entendendo? De novo, vós tendes pressa porque o vosso tempo é medido. O que dá valor e necessidade a uma determinada pressa é o tempo. Em outras palavras, do ponto de vista terreno, o que dá valor, na verdade nem o que dá valor, o que dá sentido à vida é o tempo. Uma hora tudo vai, tudo se acaba. Mas ao mesmo tempo, presta bem atenção, o que dá sentido à vida, já que é o tempo, é o que ao mesmo tempo, enquanto estamos vivos, claro, é o que dá conforto. A ideia de saber que existe um tempo, que existe a finitude, é o que também dá conforto, principalmente quando encontramos em situações de angústia, de sofrimento, o peso dos tributos, dos impostos, de um governo, de um mau governo, na verdade, um desgoverno. E aí saber que tudo isso vai passar traz conforto à sua alma, na é verdade? Outra frase: ela queria ser tudo para ele, mas não sabia que não se pode ser nada para quem já viu tudo passar. É uma subjetividade incomunicável. É uma subjetividade, em outras palavras, totalmente isolada. Outra frase: os mortais são felizes porque cada instante pode ser o último. Para mim, nenhum instante tem importância. Olha só a angústia. Essa angústia, ela é vazia justamente pela perda da finitude. Por ele ser imortal, não perde sentido. Ele está cheio do vazio. Olha só o contraste, cheio do vazio. Para concluir, mais umas 3 frases. A morte não é uma desgraça. A desgraça é sobreviver a tudo que se ama. Ou seja, todos passavam na vida dele, ele teve filhos, todo mundo morreu, todo mundo se foi, viam novas pessoas, alguns se apaixonavam, eles
nem tanto. Ele tentava se apaixonar e outras percebiam que ele era diferente. E aí ele passa a ter uma angústia, de acordo com essa frase, por exemplo, com esse trecho, a morte não é uma desgraça, a desgraça é sobreviver a tudo o que se ama. Então, em outras palavras, é tipo uma angústia do desespero por não poder morrer. Porque o que para muito a morte é uma desgraça, para ele não é. Para ele a desgraça é viver sem fim e sobreviver a tudo que se ama. Outra frase, ele era um fantasma que atravessava os séculos, incapaz de fincar raízes na terra dos vivos. Ou seja, uma subjetividade fragmentada que falha em se tornar um eu. Ele era só um fantasma. Em outras palavras, é como se ele não tivesse existência. A imortalidade, não sei se já ficou claro aqui nesta obra, então para mim, que se fosse possível na nossa vida real, seria mais ou menos isso. Ela é justamente a pessoa se tornar um fantasma, um Deus falso, em outras palavras, em que tudo passa menos você. E isso tira o sentido da vida. Tira o sentido e tira o valor, tira a preciosidade. Então, ele atravessava séculos e não tinha como ele construir raízes. O pior castigo de Fosca, outra frase, o pior castigo de Fosca não era a imortalidade do corpo, mas a imortalidade da sua memória. O pior castigo de Fosca não era a imortalidade do corpo, mas a imortalidade da sua memória. Isso é uma ironia trágica da mente, que de certa forma saiu do cenário finito e se aprisionou ao contexto do infinito, do imortal, da própria eternidade. Então, assim, em resumo, é uma dica de leitura, caso você se interesse. O que eu consegui enxergar nessa leitura são inúmeros conceitos da filosofia existencialista. Eu fiz questão de trazer 3, angústia, subjetividade e ironia, aqui em Kierkegaard, fazendo um paralelo em Fosca, que não é um religioso. Kierkegaard já é um religioso, já é um cristão, já é um teólogo, um filósofo, e trazer esse contraste de conceitos do ponto de vista do existencialismo kierkegaardiano e da obra da ateia Simone de Beauvoir, que também é um excelente existencialismo do ponto de vista do contexto dela. Eu espero que tenham gostado, e se você já leu a obra, talvez já tenha te ajudado a compreender melhor, não sei, mas a minha intenção aqui foi não necessariamente explicar o que é a obra em si, mas dar um quadro geral e enfatizar a pessoa de Fosca como imortal e até que ponto essa imortalidade deve ser vista, coisa que ficou clara que não, como uma bênção. Na verdade, fica claro pela obra e na minha compreensão que a imortalidade é uma maldição aqui na Terra. Diferentemente de uma mortalidade no céu, de uma eternidade no céu, a Bíblia ela não usa nem a palavra imortal, ela fala de eternidade, e essa eternidade que é um mistério ainda, mas nós temos algumas nuances, biblicamente falando, né, de que não haverá dor, não haverá sofrimento, será glória, será regozijamento, felicidade, alegria, paz, o que para muitos pode ser um tédio, mas eu diria que tédio mesmo é a ideia de eternidade aqui nessa terra. Então, entenda a sua finitude, a ideia de que tudo passa e que um dia passaremos, também é uma bênção e não uma maldição. Deus te abençoe. Ajuda o canal, comenta, curte, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.